Ranking Bevar FIA, edição 2022. Agora nós temos aqui a presença do Matheus Hang, que é Head de Tecnologia da Avan. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Também tenho aqui a professora Tereza Cristina, que é a nossa diretora executiva do IBEVAR, e aqui conosco, representando a BV, uma empresa que é patrocinadora do IBEVAR, Lucas Martins. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, uma boa tarde. Um prazer aqui estar no nome do Bureau Veritas representando aí nesse bate-papo e ter a oportunidade aí de interagir com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lucas. Eu conheço a Avan e também fiz aí a minha peregrinação no site, e a gente percebe que vocês têm um amplo conjunto de categorias em suas lojas, tanto as lojas físicas quanto as lojas virtuais. Quais são as principais categorias e quanto que elas representam, se é que você pode dar aí em grandes números esses volumes aí, percentuais? Exatamente, professor. Hoje a gente, durante o ano, a gente tem mais de 300 mil SKUs dentro das nossas lojas. É uma quantidade bem grande de itens. Eu posso abrir aqui que hoje 50% da nossa venda, a gente fala que são artigos para casa, eletro e utilidades domésticas, e os outros 50% ficam na parte têxtil, cama, mesa e banho, confecção. A gente é uma empresa aqui de Brusque, Santa Catarina, então a gente fica em cima do polo têxtil. A gente vê isso como uma força bem grande da nossa marca, bem próximo aqui dos fornecedores têxteis aqui do Sul. Então, a gente tem bastante força tanto na parte têxtil quanto na parte de casa. A gente quer estar em toda a evolução do nosso cliente, né? A gente tem desde artigos para criança, como brinquedos, volta às aulas, Páscoa, Natal. Então, durante todas as datas festivas do ano, a gente tem algum artigo sendo vendido aí para os nossos clientes, uma gama bem grande de produtos. Professora Tereza, mata a sua curiosidade aí. Você é jovem, né? Você com tanta responsabilidade, né? E eu conheço a Avan, já tive a oportunidade de conhecer uma das lojas de vocês, principalmente no interior de São Paulo. E hoje a Avan está classificada entre as 120 maiores empresas brasileiras do varejo, não é? Todo mundo conhece a cor verde da Avan, né? A Avan é um símbolo, né? Hoje vocês estão posicionados na 13ª posição. Quando e onde foi inaugurada a primeira loja? Como é que nasceu a rede Avan? Conta um pouquinho para a gente. Vou contar um pouco da história. A Avan foi fundada pelo meu pai, Luciano Hang, único sócio fundador. Inclusive, a curiosidade, né? Quando foi fundada, o pai tinha mais um sócio, que era o Vanderlei, por isso o nome Avan, que veio da junção do sobrenome Hang com o nome Vanderlei, lá no início. Foi fundada em 1986, uma lojinha de tecidos aqui de 30 metros quadrados aqui em Brusque, e veio crescendo aí pelo Brasil, principalmente depois de 2009, quando a gente começou a crescer para outros estados, para o Centro-Oeste. Hoje a gente está em todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados, faltam apenas 3 estados para a gente completar todos os estados do Brasil. Hoje são 173 lojas, a gente está crescendo bastante aí. Você mora em Brusque, Lúcio? Moro em Brusque. Eu tive uma vez aí e concordo com a professora Tereza. É muito aconchegante. Matheus, vamos lá. Conta um pouco para a gente aí. A gente tem números aí de mercado que de 2020 a 2021 a empresa apresentou um crescimento aí na casa aí de seus 20%, o que significa aí uma expansão de pouco mais aí de 10% em termos reais, em termos absolutos. No momento aí em que a economia do mundo e do Brasil encolheu, a gente queria entender quais foram as principais razões, quais foram os principais pontos aí que explicam essa expansão vigorosa e vitoriosa do Grupo Avan pelo Brasil. Divide isso um pouco com a gente. Muito boa pergunta, Lucas. Eu sempre digo que a Avan cresce muito e sempre cresceu muito, porque é uma empresa voltada para o cliente.
né? A gente é uma empresa que tem uma experiência diferenciada, a gente tem foco em médias cidades do interior do país, cidades polos, onde a Havan é o centro de entretenimento e compras para o nosso cliente. A gente não é simplesmente uma loja de varejo que se compra produtos, a gente tenta sempre vender uma experiência além de produtos, e eu acho que é o que faz a Havan ter essa resiliência, que mesmo em momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de pandemia, né, a gente continua vendendo bem e crescendo. É importante falar que até no ano de 2020, um ano de pandemia, um ano complicado para o varejo, a gente continuou crescendo. 2021, de novo, outro ano de crescimento em cima de uma base boa. Esse ano, números excepcionais, números de 40% de crescimento comparado com 19%. Então, a gente continua crescendo muito bem, e eu acho que é por esse foco no cliente, essa experiência diferenciada que a nossa loja tem. Quero te perguntar um negócio. Fazer o ranking do faturamento é uma coisa simples, é só olhar e ver quem faturou mais, quem faturou menos. Não é complicado, mas, como disse a professora Tereza, vocês estão aí na 13ª posição no ranking de faturamento. Mas nós também calculamos um ranking de eficiência. Esse ranking de eficiência, só para que as pessoas possam entender, você tem a produtividade por loja e você tem a produtividade por funcionário. Mas as coisas são separadas. Então, graças a um método matemático, é possível construir uma medida sintética de eficiência, juntando a produtividade por loja e a produtividade por funcionário num único número representativo da eficiência global operacional. E, nesse aspecto, a Havan é uma das empresas mais eficientes. É por grupo, né? Então, existem empresas com eficiência máxima, empresas com eficiência abaixo da máxima. Né? E nesse grupo das empresas com eficiência máxima está lá a Havan. Matheus, por que você acha que isso está acontecendo? Né? Quer dizer, tem um crescimento acelerado, como o Lucas perguntou e você respondeu, 13ª posição no ranking de faturamento e uma produtividade global máxima comparável a outras redes importantes, tão importantes quanto a Havan. O que você pode falar a respeito? Legal, eu vou separar a resposta em duas partes. Primeiro, eu acho que pelo modelo de lojas grandes, né, nossas lojas têm, em média, 4.500 metros de área de venda, então isso faz com que a gente consiga criar uma equipe menor por uma loja desse tamanho, né? E a outra é pela automação que a gente está fazendo na loja. A gente está cada vez mais fazendo com que trabalhos operacionais sejam feitos por máquinas, por inteligência, e deixar o colaborador para atender o cliente. Né? A gente tem cases aí de RFID, fazer inventário, de caixas automatizados. Então, o cliente hoje que não quer ser atendido, ele quer ir simplesmente ali numa loja, olhar os produtos com calma, passar pelo caixa sem ser atendido, não passar por filas. A gente tem toda essa experiência diferenciada, uma diferenciação na automação que a gente faz com que os nossos colaboradores sejam bastante fortes nessa parte operacional. Matheus, apesar de todo o crescimento que vocês tiveram durante a pandemia, vocês precisaram adotar medidas, não é? Junto aos colaboradores, junto aos clientes também. Que mudanças operacionais foram implementadas pela Havan ao longo desse período pandemia, e que hoje, pós-pandemia, que vocês continuam, vamos dizer, realizando isso junto a todos os seus clientes? Certo. Tereza, eu acho importante frisar que a gente permaneceu com todo o nosso quadro durante a pandemia, a gente não mandou ninguém embora por causa da pandemia, acho que foi uma responsabilidade social muito grande da empresa, naquele momento que não se sabia muito bem o que ia acontecer, quanto tempo a pandemia ia durar, a gente teve calma, a gente não mandou ninguém embora, acho que isso é importante a gente frisar também. Tiveram algumas mudanças, né? Tanto a parte de vendas pelo WhatsApp, que a gente implementou forte durante a pandemia, botando os nossos vendedores da loja para vender pelo WhatsApp.
E mais do que isso, a gente antigamente tinha um centro de distribuição centralizado para o nosso CD, para o nosso e-commerce, desculpa. Então, a gente tinha um centro de distribuição único que mandava produtos para todo o Brasil, para todos os clientes do Brasil. E quando iniciou a pandemia, a gente passou por um modelo de ship from store, né? Então, todas as nossas lojas hoje são os nossos hubs de distribuição, elas servem como estoques do nosso e-commerce, e isso foi na pandemia que a gente acelerou. Antes do início da pandemia, a gente tinha em torno de 1%, menos de 1% da nossa venda vinha do e-commerce. Hoje a gente já está chegando na faixa de 7% da nossa venda vem do e-commerce. Foi um crescimento muito grande que a gente viu, e a gente vê que agora, embora estagnou um pouco o crescimento no e-commerce, o cliente está voltando a comprar nas nossas lojas físicas pela experiência diferenciada, mas muita gente ainda prefere sim a praticidade de comprar online e buscar na loja, a praticidade de comprar online e receber na sua casa. Então, a gente tem todos os tipos de compras que o cliente preferir, e mais importante, a gente pratica a omnicanalidade de uma maneira bem transparente para o cliente. A gente não trabalha com preços diferentes conforme o local onde o cliente compra. Então, se o cliente vai na loja, vai no site, compra no Pickup in Store para pegar na loja, todos os locais de compra têm o mesmo preço. Isso é muito interessante que você colocou, do preço para esse seu consumidor, ele ser o mesmo em todos os canais de vendas. Isso Exatamente. É muito interessante. Não só em todos os canais, mas em todo o Brasil a gente pratica o mesmo preço. A gente sempre trabalha na transparência para o nosso cliente, tanto no crediário que a gente faz no cartão Avan, a gente não coloca juros embutido, a gente tem uma transparência muito legal com o nosso cliente, que eu acho que é mais uma dos motivos por que a Avan dá tão certo. Parabéns, hein? Comentário, e uma vez aqui, um executivo importante, houve um comentário do seguinte: olha, o consumidor precisa entender que as operações são diferentes. Aí eu pensei com meus botões, o consumidor não vai entender nunca, porque não interessa isso para ele, né? Não é essa a questão. Mas, Lucas, o que você gostaria de perguntar para o jovem Matheus Ring? Muito bom. Matheus, até aqui uma verdadeira aula de gestão, uma verdadeira aula de foco no cliente, um verdadeiro aprendizado aí de como se portar e como enfrentar uma pandemia. Mas fato é que essa página já está praticamente virada aí nas nossas vidas. E aí eu queria trazer um pouco aqui de futuro, expectativa. Qual a expectativa da Avan para o varejo nesse final de ano? Nós temos aí uma Black Friday pela frente, temos aí um final de ano, temos um Natal e temos um 2023 cheio de expectativas. Então, olhando um pouco de futuro, Matheus, o que os consumidores aí podem esperar de expectativas aí para o final do ano e 2023? Conta um pouco para a gente. Legal, vamos lá. Esse ano vai ser um ano um pouco diferente. Nesse final de ano, a gente vai ter a Copa ali perto da Black Friday e do Natal, que vai dar uma mexida um pouco no calendário aí das promoções, vai dar uma dificultada. Mas a gente pensa num segundo semestre positivo, muito bom segundo semestre. A gente vê aí os auxílios que vão dar uma melhorada na economia. 2023, eu acho que é um ano com um pouco ainda, vamos dizer assim, sombrio, sem muito... É difícil planejar um ano que a gente tem uma eleição ainda no meio do caminho, né? A gente saber como é que vai ser a inflação lá na frente com todos esses auxílios agora na economia. A gente ainda está sendo otimista para final de 2022, e 23 a gente vai depender muito aí da eleição, o que vai sair. Matheus, a Avan, ela tem um processo estruturado para ouvir consumidores e colaboradores? Algo que seja permanente, que isso alimenta o processo decisório da Avan? Legal, boa pergunta. A gente tem alguns processos para escutar tanto os nossos colaboradores, quanto os fornecedores, quanto os clientes, né? Primeiro, eu acho que mais importante é ter uma cultura de humildade e simplicidade de escutar qualquer pessoa. Eu acho que a Avan é uma empresa que tem essa cultura de escutar todo mundo. E a gente tem tanto o GPTW, a Avan é uma das 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil no varejo.
Isso é um dado importante também para falar, que a gente escuta o nosso colaborador, a gente é uma boa empresa para eles. A gente tem hoje ferramentas que pegam todo o que os nossos clientes estão falando da Avan nas redes sociais e traz isso como dados e insights para a gente fazer novas campanhas, responder os clientes, obviamente. Eu acho que esse trabalho de responder os clientes nas redes sociais é importantíssimo, porque o cliente ele se sente bem quando a gente responde ele, entra em contato, faz uma boa pesquisa de satisfação. NPS é algo que a gente leva muito a sério aqui. Todo detrator de alguma loja nossa, a gente passa imediatamente para o gerente daquela loja. A gente tem um sistema interno que faz isso. E o gerente daquela loja fica com a responsabilidade de ligar para aquele cliente que foi detrator. Não é um saque aqui na matriz, não é alguém que não conhece do processo da loja, sim o gerente daquela loja que liga diretamente para o cliente que foi detrator da nossa marca, e a gente faz de tudo para reverter esse cliente. A gente tem um NPS com uma nota altíssima hoje, de 84 pontos, então a gente quer permanecer nessa zona de excelência aí. Eu acho que você tocou num ponto, queria fazer um rápido comentário, fazer uma pergunta final, que é uma curiosidade que eu tenho, mas é assim, como qualquer sistema humano, sempre você vai ter alguma falha, principalmente Sim, claro. numa operação tão grande. Mas essas falhas, dependendo de como você encara, que fazem parte da natureza humana, pode ser efetivamente uma oportunidade. Nós aqui trabalhamos com educação, é um outro segmento, mas vale a mesma observação que você fez. Quando alguém tem um problema e você dá solução, ou você ouve, ou você, de alguma forma, encaminha aquilo de uma forma acolhedora, isso se constitui uma oportunidade alavancadora da própria marca que talvez você não tivesse se não tivesse acontecido aquele problema. Ou seja, aquele passivo torna-se um ativo. Legal o que tu está falando. A nossa meta desse ano é pensar como um cliente e oferecer uma experiência única. E eu acho que nesses momentos que o cliente tem alguma fricção, é o momento que a gente pode oferecer uma experiência única para aquele cliente. Ele teve algo ruim na nossa loja, mas agora a gente pode transformar aquilo numa experiência infinitamente melhor para ele. Porque 99% dos clientes vão passar pela esteira normal, vão entrar na nossa loja, vão comprar um produto, vão passar pelo caixa, vão embora e nunca ter um problema. O 1% que tem um problema, a gente tem que tratar ele com excelência e realmente dar uma experiência única para esse cliente. Eu tenho uma curiosidade final, que é a seguinte: a Estátua da Liberdade, que está nas lojas, tá certo? É um ícone para atrair os clientes ou tem uma simbologia que eu tenho certeza essa pergunta já fizeram dezenas de vezes para você, mas eu não sei qual é a resposta. Vou contar a história da estátua, né? A história da estátua, meu pai estava aqui no final de semana na loja, ele estava chegando na loja, no estacionamento, uma criança, devia ter uns 10 anos, parou ele e perguntou, se já tem a faixa da Casa Branca, por que não bota a Estátua da Liberdade? Aí meu pai, maluco como pensou, por que não, né? Foi lá e botou uma estátua na frente da loja também. Então, tem os dois lados, né? Eu acho que representa a nossa liberdade, que é muito importante como país, como empresa. Todo mundo tem que ter liberdade aqui dentro de ter suas opiniões, falar o que quer. E o outro lado é de trazer clientes, obviamente, chama atenção e todo mundo quer conhecer essa loja diferente que tem a faixa da Casa Branca e a Liberdade na frente, né? Olha, muito bacana, eu não sabia dessa história aí do menino de 10 anos, não é? E legal, né, que o seu pai foi muito rápido, né, de unir tudo isso e criar um ícone, né, que virou um símbolo, é um símbolo da marca do Grupo Avan. Gostei muito de conhecer você e as coisas que você colocou, muito focado na centricidade do negócio, do cliente, do colaborador. Eu acho que isso é uma coisa bastante relevante. Isso, a gente coloca o IBEVA à disposição de vocês. Com as nossas pesquisas, temos várias pesquisas que a gente pode apoiar vocês também. E fica aqui o nosso agradecimento. E espero um dia voltar lá em Brooks. Vou te visitar, viu, Matheus? Obrigado, Tereza. Eu vou pedir, o Alex, que está em contato, vou pedir para ele passar o meu contato para vocês. Por favor. Ótimo. Tá bom? Muito obrigada, tá bom?
E receba o nosso contato também. Lucas, seus comentários finais? Muito bom, Matheus. E obrigado a BV estar conosco. Muito obrigado. Nada, muito bom, prazer, Matheus. Uma verdadeira aula aí, novamente, de gestão, de empreendedorismo, de como se comportar em meio à crise, de visão de futuro, de estratégia de crescimento. Obrigado aí pelos breves momentos, pelas lições aprendidas. O Bureau Veritas também se coloca aí à disposição de vocês, como aí um prestador de serviço técnico no segmento de varejo, também atuando com diversos clientes aí nesse mercado. E muito bom, uma jornada longa aí para vocês. Eu espero que a gente possa aí se encontrar e ouvir outras boas histórias como essa aí da Estátua da Liberdade, Matheus. Excelente. Obrigado, pessoal. Matheus, Prazer. Matheus, tuas considerações finais? Não, obrigado, pessoal, pela oportunidade de vir falar um pouco da Van. A Van tem uma história de 36 anos e muito dessa história a gente construiu aqui em Brusque, Santa Catarina, com calma. É uma empresa bem sólida. Agora, com o nosso crescimento, a gente está cada vez aí aparecendo mais no mercado para as pessoas. Obrigado pela oportunidade de falar aqui da nossa empresa. Fico muito feliz. Matheus, queria te agradecer e queria, aqui estava lembrando, saiu acho que foi no Valor, o Jean Paulo Lemann disse o seguinte, a questão de alguns dias atrás, nós precisamos que pessoas que arrisquem, precisamos arriscar mais. Então, queria parabenizar o seu pai, na sua pessoa, cumprimentar a empresa pelo resultado, diferentemente de outras instituições, nós aqui não fazemos elogios gratuitos. Quer dizer, os resultados decorrem efetivamente daquilo que aconteceu. Não é? E essas pesquisas nossas elas poderiam até ser auditadas, sem nenhum problema. Então, eu quero parabenizá-los pelo resultado, e, em especial, o seu pai pela postura empreendedora que tem imprimido no varejo brasileiro. Parabéns. Obrigado, obrigado.